Gente, hoje pela manhã, na maternidade Climério de Oliveira, em Salvador, uma mulher negra deu entrada para parir, né? Ela deu entrada no trabalho de parto, essa mulher que está, né, com 40 semanas de gestação. E chegando lá, a médica se recusou a fazer o parto se ela não tirasse o mega-ré. E então elas foram para a entrada, né, do hospital, tinha uma outra familiar dessa senhora, dessa moça, retirando ali o mega-ré com precariedade, não tinha tesoura, parece que estava tentando tirar com cartão, né? Um momento difícil, né, da vida da mulher, que tá ali abalada emocionalmente, tá sentindo dor, tá ansiosa, tá, enfim, com um turbilhão de sentimentos ali, de emoções, né, nesse momento que, enfim, era para ser especial da vida dessa mulher. Por que eu tô trazendo esse vídeo aqui? Porque eu li o pequeno manual de antirracismo obstétrico. Nesse manual diz o seguinte, que o médico, a médica, não pode, na hora do parto, solicitar a retirada do seu cabelo. No Google, Dr. Google, tem lá indicações de retirada. Então eu tô aqui convocando os médicos e médicas, eu não sou especialista na área, não sou pesquisadora da área, para que tragam, né, dados de pesquisa sérios, para que a gente entenda esse cenário, para que a gente se coloque diante desse cenário e para que a gente proteja mulheres negras que já são tão vitimadas em processos de violências obstétricas. O problema dessa discussão não é o racismo, não é o cabelo, não é a desumanização, não é a falta de respeito, não é a falta de empatia. O problema é uma falha grave da nossa sociedade. A falta de conhecimento do básico de gestão de risco. Acabei de voltar de uma formatura, então vocês vão ter que aguentar a voz aí de fim de festa e o desmonte, mas nada que um filtro aí não resolva parcialmente. Todos os dias a gente faz escolhas que aumentam ou diminuem os nossos riscos, só que a gente não percebe isso. E ao mesmo tempo, os hospitais, nesse caso aí a gente está falando dos hospitais, não se preparam para as contingências de risco. Eles tentam eliminar, só que de forma simplista. É como se a gente chamasse de uma imbecilidade técnica. Bora pro básico. Todo centro cirúrgico tem oxigênio dentro da sala cirúrgica. E tem numa quantidade muito maior do que aí nos ambientes normais. Todo centro cirúrgico tem alguma fonte de calor ou alguma fonte de faísca. Seja bisturi elétrico, seja laser, seja fibra ótica e vários outros equipamentos que a gente utiliza durante a cirurgia. E agora chegou em massa o terceiro elemento. Com o mercado da estética e com o avanço tecnológico, a gente passou a usar no dia a dia o cabelo natural, o cabelo sintético, as extensões, cílios postiços, colas, fitas, cremes, óleos, sprays, maquiagem. Além, obviamente, dos próprios campos cirúrgicos e compressas, que são materiais que podem aí queimar e derreter. Vocês lembram, né, que antes os campos eram de pano e hoje aí eles são muito mais inflamáveis. Quando essas três coisas elas se encontram, surge um risco que ele não é frequente, mas ele é gravíssimo quando ele acontece. Incêndios em centros cirúrgicos são eventos conhecidos, eles são raros, mas eles são extremamente graves. E é aqui que está a discussão que eu quero trazer para vocês. Não se resolve risco com regra absoluta, porque vão acontecer acidentes, vão acontecer emergências, e quando isso acontece, não tem condição de eliminar o risco e aí tudo pode queimar. Ontem eu estava numa formatura, passei creme, passei spray de cabelo, coloquei alongamento de cílio, e se naquele momento eu sofresse um acidente e eu precisasse entrar de urgência no centro cirúrgico, tríade completa, risco posto. O mercado estético, ele passou a ditar como as pessoas circulam no dia a dia. Com cílio, com spray, com fixador, com creme e inúmeros outros produtos inflamáveis no corpo. E isso muda completamente o perfil de risco quando uma cirurgia precisa ir acontecer de forma emergencial. E essa não é uma discussão para o médico que está lá no hospital atendendo lá naquele momento. Isso é uma questão de preparo da sociedade. Manuais precisam parar de falar só de direitos e explicar quais são os riscos assumidos, para que as pessoas possam decidir de forma verdadeira, livre e consciente. É por isso que a questão não são somente as extensões. Esses elementos eles podem causar queimadura, eles podem causar perda de visão, eles podem causar lesões de vias aéreas, dificuldade de intubação e, consequentemente, aí, falta de oxigênio no cérebro. E tudo isso coloca em risco não somente o paciente, mas toda a equipe e outros pacientes do hospital. Então o hospital precisa estar preparado para que isso aconteça com qualquer paciente. E não adianta dizer que não quer que use o bisturi, porque aí vai significar assumir um outro risco, tipo morrer sangrando. A ciência ela existe para orientar o menor risco possível. E a autonomia é escolher seguir a ciência ou aceitar conscientemente os danos. No final, a resposta é muito simples. A sociedade precisa entender o risco que está assumindo no dia a dia e aceitar todos os danos potenciais. E a instituição precisa trabalhar esse cenário aí como um risco previsível, porque o mercado da estética já transformou isso aí em regra. A questão não é proibir.
A questão é que a cartilha para a sociedade precisa ali ter todos os danos e todos os riscos que a gente vai escolhendo aí no dia a dia e que as instituições não têm que ter protocolo, tem que ter plano de contingência, que tem que ser treinado aí para a realidade que está posta.